aquele sangue vos será nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O povo de Israel tinha que fazer uma janta. Isso, ó, você vê que o povo de Deus é bom de comer desde aquela época, né? Então eles tinham que fazer uma janta. Eles tinham que matar o cordeiro, ter pães asmos. O que são pães asmos? Pães sem fermentos, para simbolizar a pressa, porque eles iam sair correndo. Ficaram 400 anos, mas iam sair correndo. Alguém já disse, eu citei já essa frase que eu acho bacana, que Deus às vezes demora muito tempo para fazer a coisa de um dia para a noite, né? A gente fica orando, Senhor, Senhor. Quando vê, a coisa já mudou. A bênção já veio, a palavra de Deus já nos transformou. E aí eles tiveram que fazer aquela janta, o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas. E tinha que comer o cordeiro inteiro. Isso aí eu ia conseguir, tá? Não é orgulho da minha parte não, mas, né? Mas se não conseguisse, tinha que chamar outras famílias. Se a família não fosse muito grande, juntava 2, 3, porque tinha que comer o cordeiro. E tinha que pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral das portas. O umbral é a parte de fora da porta, né? Vamos dizer assim, isso, é a aresta da porta, né? Para simbolizar que ali estava o povo de Deus. Naquela tenda, naquela casa, estava o povo de Deus. E o sangue do cordeiro foi o que fez com que o anjo do Senhor passasse por cima da tenda onde morava o povo de Israel, para ir apenas no local dos egípcios. E a palavra passagem é a nossa palavra Páscoa. Então, ela é a passagem do anjo por fora da casa, não entrar ali, e é a passagem do povo de Israel, da escravidão do Egito, para a libertação rumo à terra prometida. Essa é a primeira Páscoa, e ela já nos ensina grandes coisas. Ela nos ensina, não a respeito de você e de mim, que eu e você somos muito bons, que se a gente tentar muito vai conseguir. Não, ela nos ensina sobre um Deus que é libertador. O nosso Deus é libertador. Ele ouve orações, ele responde e ele liberta. Mas ele liberta da maneira dele, no tempo dele, do jeito dele. E eu creio, irmãos, que com essa primeira Páscoa, com essa primeira história do povo de Israel saindo do Egito e sendo liberto por Deus, nós aprendemos que o Senhor liberta. Nós aprendemos que Ele faz conforme a vontade dEle. E que nós não devemos desistir. Às vezes nós estamos afadigados, cansados, exaustos, dizendo assim, não, o Senhor não vai me libertar. Eu estou preso a essa situação, estou preso a este problema, a este pecado, e não tem libertação para mim. Eu já ouvi esse discurso mentiroso, que aliás é uma mentira de Satanás, muitas vezes. Não, pastor, eu não tenho jeito. Você já ouviu esse discurso? Eu não. O outro lá, Deus até pode fazer, mas eu não. Deus é um Deus que liberta desde o começo da história do povo de Israel. Aliás, o povo de Israel sai para a terra prometida porque ele foi liberto do Egito. Quando? Na Páscoa. Então, talvez a primeira grande lição da Páscoa é que Deus é o nosso libertador. E nós temos que aprender, irmãos, a depender daquilo que Deus faz. Porque ao libertar o povo de Israel, Deus, como se Deus dissesse assim, gente, calma lá que eu tenho um plano. Siga o plano, faça o que eu estou falando, que aí vocês vão entender o que eu quero para vocês. Quem ficasse de fora do plano, estava de fora da libertação. Eu fico imaginando, acredito que não aconteceu isso, pelo menos nesse momento aqui. O povo de Israel é bem pecador, mas eu acho que aqui não aconteceu. Eu fico imaginando se alguma família tivesse falado assim, esse negócio de passar sangue na porta, que é isso, né? Isso aí é coisa que inventaram. Se não tivesse obedecido, não faria parte da libertação. Porque a libertação de Deus, a transformação, parte da ação de Deus, do plano dele, do modo como ele faz. Isso não aconteceu aqui, mas já aconteceu em outros momentos. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida e Raabe tinha lhes ajudado, eles falaram assim, Raabe, nós não vamos matar ou dominar aí você nem a sua casa, mas tem que ter um fio escarlate na porta da sua casa. Lembra disso? Todo mundo que estiver dentro da sua casa e a sua casa com esse fio escarlate vai ser salvo.
Agora, se alguém sair para fazer uma compra, se alguém sair para pegar um sol, aí já não é com a gente. Tinha que seguir o plano. Essa é a ideia, o Senhor mandou. Quando o povo de Israel vai para o Egito, para o deserto, cai o maná do céu. Lembra do maná? Cai o maná, que é um pão, né? Uma espécie de semente que cai do céu para eles recolherem todos os dias. E Deus diz assim, recolha cada dia para comer pelo dia, a provisão do dia. E teve gente que pegou para mais de um dia. Falou assim, não, pera lá, vai que amanhã não cai do céu, então vamos guardar. No outro dia estava cheio de bicho, estava cheirando mal, porque era o plano de Deus. A libertação e a ação de Deus acontece, irmãos, porque Deus é libertador, mas ela acontece no plano de Deus. Não saia da vontade de Deus, não faça aquilo que está fora do querer de Deus para a sua vida, buscando se libertar. E é isso que eu vejo muitas vezes, pessoas dizendo assim, agora eu estou livre, não estou mais nas amarras da religião, ou seja lá do que for. Na verdade, irmãos, nós só estaremos livres quando nós formos, eu sei que essa é uma palavra meio estranha, tá? Mas como Paulo dizia, escravo de Cristo. Só estaremos livres quando formos escravos de Cristo. E eu já quero ir para a segunda Páscoa, que é a Páscoa que nós, de fato, celebramos. Eu vou ler só um verso também com você, que é o de Romanos 5:8. Romanos 5:8. Tem tanto texto para ler sobre Páscoa ou sobre salvação de Deus. Esse verso mostra que a Páscoa é uma prova do amor de Deus para a gente. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A segunda Páscoa é a Páscoa que nós celebramos como cristãos, que é o momento em que Jesus deu a sua vida em nosso lugar. O momento em que Jesus se entregou. E o que seria essa Páscoa de Jesus? Gente, se você lembrar a história da crucificação de Jesus, ele celebra a Páscoa. Agora nós entendemos mais facilmente. Como que assim Jesus não morreu ainda e ele está celebrando a Páscoa? Porque o povo de Israel, desde que foi tirado do Egito, eles tinham que celebrar várias festas. Olha que interessante, né? Deus manda o povo fazer festa. Né? E uma das festas, aliás, a maior delas, era a festa de Páscoa, que era a festa da passagem para a libertação. Então, todo ano eles tinham que se reunir, colocar um cordeiro na mesa, pães asmos, ervas amargas, e aí eles celebravam a Páscoa. E os estudiosos dizem que já havia até uma palavra específica para ser falada. Sabe quando tem aquela reunião que já é assim, que uma pessoa fala, a outra já sabe o que falar e vai se repetindo? O povo judeu fazia assim também. Então, o anfitrião, que no caso ali estava sendo Jesus, ele iria falar uma frase e outros falavam outra e respondia e assim ia. Provavelmente, Jesus celebrou a Páscoa assim no ano anterior a esse, aprendeu com seus pais dessa maneira. Certamente o povo judeu já tinha decorado o que se falaria na Páscoa. Mas aí Jesus muda as palavras. Imagina isso? Pensa numa tradição milenar, talvez aí 1.300 anos, quem sabe, fazendo isso, tomando a Páscoa daquele jeito, com as palavras decoradas. Aí Jesus dá ênfase ao pão e o vinho. Né? Ele pega o pão e ao invés de dizer que aquele pão com as palavras ali, que eram os pães asmos da libertação, e aí todo mundo poderia responder amém, ele fala assim, isto é o meu corpo. Nossa, eu imagino o choque no coração dos discípulos. Ele está mudando tudo. A tradição, ele está mudando aquilo que Deus já tinha feito, não diminuindo, mas certamente os discípulos poderiam ficar com o cabelo em pé, dizendo, opa, Deus está fazendo algo novo. Aí ele pega o vinho e fala assim, este é o meu sangue. Jesus está mudando a Páscoa, porque agora, em Cristo Jesus, todas as coisas assumem um novo significado. E a Páscoa é a prova do amor de Deus para conosco. Deus prova o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é a Páscoa de Jesus, irmãos? É a entrega que Jesus fez por nós em nosso lugar. A Páscoa que nós celebramos é a alegria de poder ser transformado por Ele. A Páscoa que a gente entende
é o amor de Deus sendo derramado em nossos corações. Como o texto diz, alguém poderia até morrer por um justo, o verso 7, mas pelo injusto, quem morreria? Então, quando falamos da Páscoa de Jesus, quando celebramos a Páscoa da Bíblia, das Sagradas Escrituras ou do Novo Testamento, é a libertação, não a libertação mais do Egito, mas a libertação do pecado. Olha só, já que o povo de Israel foi libertado do Egito para ir para a terra prometida, em Cristo Jesus, essa libertação se expande muito mais. É verdade que os judeus, ou até os discípulos de Jesus, esperavam uma libertação igual à anterior. Por que igual? Porque eles esperavam que Jesus os libertasse do Império Romano. Mas Jesus os liberta de uma prisão muito mais profunda. Qual que é? A prisão do pecado. A Páscoa que nós celebramos em Jesus pode ser ecoada lá no Êxodo, em que nós somos libertos, sim, de escravidões. Mas ela certamente só é Páscoa de verdade se nós celebramos a libertação do pecado. Se nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos feitos novas pessoas. E, gente, talvez a gente não entenda a profundidade disso. O que eu creio que a Bíblia afirma que pelo sangue de Jesus nós podemos ser transformados de todas as coisas. Eu não quero dizer que você vai ser vitorioso em tudo que você fizer, você só imaginar, piscar o olho, a coisa vai acontecer. Não, mas é verdade que pelo sangue de Jesus há libertação para toda e qualquer amarra do pecado. Nós temos certeza disso, nós cremos nisso. Porque essa é a Páscoa de Jesus, em que Ele morreu em nosso lugar, para que agora nós fôssemos feitos justiça de Deus. E tem um porém a mais, um adicional, que o povo de Israel não tinha, mas que você e eu temos. Que quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração. E agora não apenas eu estou me esforçando, mas o Espírito Santo começa a trabalhar também. Aliás, eu nem sei orar, sabia disso? Romanos 8, o 26, fala que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. A gente vai orar como criança, a gente nem sabe falar, e o Espírito trabalha em nosso coração para que a gente fale. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Jesus existe esperança para sermos livres de qualquer podridão do pecado. E se eu falei do exemplo ruim, de gente que diz assim, não, para mim não tem mais solução. Eu já vi gente também dizendo, olha, eu achava que não tinha jeito. Mas Jesus foi lá nas profundezas do pecado e me resgatou. Jesus é bom em transformar pessoas, em fazer de pessoas que estão distante dele, gente que o ama, gente que serve a ele, gente transformada, capacitada para poder ser um servo dele. Eu posso citar alguns exemplos da Bíblia, e talvez o que mais me vem à mente facilmente é o apóstolo Paulo. Lembra? Ele diz que ele era fariseu, perseguidor da igreja. Ele esteve presente e apoiou a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da fé cristã. Aquele que depois de Jesus foi o primeiro que morreu, vamos dizer assim, dos discípulos. E Paulo estava lá apoiando. Mas ele diz, olha, eu sou o principal dos pecadores, mas a graça de Deus me salvou. Olha que coisa maravilhosa. A Páscoa me ensina que não é a distância do pecado que me separa de Deus. É eu não querer sair dali. Porque quando eu digo, Senhor, me liberta, o Senhor, Ele consegue ir aonde nós estivermos para nos libertar, para nos transformar. Por quê? Porque Deus provou o amor dEle para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não tinha feito nada para merecer. Não havia algo assim, olha, mas é porque você é bonzinho, tá? É porque você fez coisas boas, porque você vem na Igreja Batista Alvorada, o que é muito bom, aliás, mas não é por isso. É por causa da graça e do amor de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Mas eu falei, a gente está falando aqui de 3 Páscoas. E se você conhece a Bíblia, tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e não tem o Novíssimo Testamento. Não tem algo assim, né? Tem umas igrejas que tem, mas não tem algo a mais que o Novo Testamento. Por que 3 Páscoas? Porque existe aquele momento em que você foi transformado.
Se existe a libertação do povo de Israel, que nós podemos ler em Êxodo 12, ali como eu li, em que data do tempo em que eles foram libertos do Egito. Se existe a Páscoa em que Jesus morre por nós, existe também aquele momento em que Jesus entra no nosso coração. E acontece a Páscoa, a libertação em nós. É sobre isso, aliás, que eu estou falando, já aplicando. Mas eu quero compartilhar da minha Páscoa, da minha libertação do pecado. Já compartilhei, alguns irmãos sabem, o dia em que eu me converti, aquele foi o dia da minha transformação. Eu tinha 10 anos de idade, ainda muito novo. Eu brinco, né, digo que isso já deve fazer uns 3 para 4 anos. Né? Eu tinha uns 10 anos de idade, e eu estava na igreja, eu me lembro que eu estava orando no final do culto. E eu tive uma experiência com Deus. Na minha idade ali, claro, foi algo muito simples, mas eu saí dali chorando. E eu falei com a minha mãe, né? Mãe, eu quero aceitar Jesus. Eu já tinha ouvido isso desde o meu nascimento, até antes, sei lá, né? Mas desde que eu fui criado na igreja, então eu sabia que era aceitar Jesus. Quando eu era criança, até brincavam comigo que eu tinha uns 5, 6 anos, o pastor fazia apelo, eu ia lá na frente, porque eu gostava do barulho, né? Gostava da brincadeira. Mas não entendia ainda, claro, né? Mas quando eu cheguei aos 10 anos, eu tive aquela experiência com Deus. E eu saí chorando dali da igreja, segurando para ninguém ver, porque eu tinha vergonha que alguém me visse chorando, né? E aí fui com a minha mãe até em casa e nós nos ajoelhamos na minha cama ali. E ela fez a oração e eu orei junto com ela. E essa foi a minha Páscoa. Essa foi a minha libertação. Não foi no dia de Páscoa, mas eu lembro bem da data. Foi no dia 12 de março de 2000. Fazem 26 anos agora. Foi o momento em que eu fui liberto do pecado. É claro que muitas coisas aconteceram. É claro que eu tive muitos pecados depois, mas a palavra de Deus diz que aquele que está no Senhor não vive pecando. Apesar de pecar, o pecado é apenas um erro de rota, ele não é a minha caminhada. Mas certamente eu creio que eu fui transformado ali. E eu quero compartilhar com você isso. A Páscoa, ela é uma verdade eterna. Lá no céu, João, nós não precisamos imaginar apenas, tá? Ou inventar. O apóstolo João, no Apocalipse, ele vai para o céu e ele vê gente adorando no tema de Páscoa. Sabia que é o tema de Páscoa lá que eles estão cantando? Que eles estão dizendo, Santo, Santo, é o cordeiro que foi morto. Quando que o cordeiro foi morto? Na Páscoa. Santo, Santo é ele é digno de abrir os selos. Eternamente a gente vai cantar canções de Páscoa, irmãos. Mas existe a libertação, a transformação que acontece com você. Comigo foi no dia 12 de março de 2000. E de lá para cá eu tenho sido um pecador em recuperação. Eu tenho sido aquele que Deus tem trabalhado com a graça dele. Mas eu quero dizer para você que essa mesma Páscoa que aconteceu comigo, pode acontecer contigo. Essa mesma transformação que eu vivenciei, pode ser vivenciada por você. Talvez você esteja longe do Senhor. Quem sabe você nunca nem conheceu o Senhor. Era só de ouvir falar, como Jó diz dele antes. Mas agora você pode sim experimentar. Por quê? Porque eu estou falando? Porque você é bom? Porque esse é um momento bonito e agradável? Nada disso, nenhuma dessas coisas. Mas porque Jesus morreu e ressuscitou. E agora nós podemos ter a livre acesso ao Pai. O mesmo Deus que tocou no meu coração quando eu era criança, é o Deus que pode transformar a sua vida. E eu creio plenamente nisso. E eu creio que hoje é dia de Páscoa. Eu sei que é, né? Mas é um dia de Páscoa para muitos corações aqui. É o dia de transformação. Quem sabe para aquele que está distante, voltar para o aprisco. Quem sabe para aquele que nunca conheceu, experimentar a vida de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero te dar essa oportunidade. Quero convidar você que deseja. Vamos fechar os nossos olhos. Convidar você que deseja entregar a sua vida para Jesus. Ou você pode estar na situação de estar distante, quer retornar para Ele. Eu quero declarar sobre o seu coração que hoje vai ser Páscoa para você. Hoje vai ser dia de libertação.
em que o Senhor vai te tirar da escravidão do pecado, vai tirar você da perdição eterna e colocar na verdadeira terra prometida, que é a vida com Jesus. Eu quero declarar que o Senhor pode transformar. Ele já fez isso com o povo de Israel e ainda mais Ele faz isso através do seu Filho Jesus. Por isso eu quero convidar você, ainda de olhos fechados, assentado mesmo como você está, a orar junto comigo. Se você desejar, repita essa oração no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou um pecador e desejo ser transformado. Faz de mim uma nova pessoa, que de hoje em diante eu viva liberto da escravidão do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com seus olhos fechados. Eu convido já o grupo de louvor a vir à frente. Eu quero fazer mais uma oração com você agora. Com você, junto com você. Senhor Jesus, obrigado pela Páscoa. Obrigado porque o Senhor libertou o povo de Israel do Egito. O Senhor também provou o seu amor, enviando Jesus, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação que temos no Senhor. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela chegou até nós hoje. Obrigado pela libertação que o Senhor fez e está fazendo nessa noite, Senhor. Obrigado, Jesus. E eu quero orar, Pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estavam longe do Senhor e que estão se achegando nessa noite. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que nunca tinham conhecido o Senhor e que hoje fizeram essa oração, se entregando a Ti de todo o coração. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é bom e o Senhor nos dá oportunidades de retorno e de salvação. Pai, mas eu clamo, Senhor, eu clamo, não deixa que o coração, não deixe, Deus, que a mente volte ao estado anterior. Eu tenho certeza, Deus, que ao sair daqui, a carne, o inimigo, as situações deste mundo vão fazer com que essa chama que se acendeu hoje queira se apagar, mas que o Teu Santo Espírito faça permanecer na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Creio, Senhor, que é dia de libertação. Creio, Senhor, que é dia de salvação. E que o Senhor possa transformar. Eu também oro, Senhor, por aquele que clamou aqui, pedindo pela libertação de um vício, pela libertação de uma situação impossível a ele, mas possível ao Senhor. Liberta, Senhor. Seja nós mesmos, seja aqueles pelos quais estamos orando e intercedendo, mas que haja transformação pelo seu poder e não pelo nosso, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.